Durante séculos, mapas foram redesenhados, impérios surgiram e caíram, fronteiras mudaram de lugar, mas nem todos os povos desapareceram com eles. No leste da Alemanha moderna, entre florestas densas, rios serenos e vilas que parecem congeladas no tempo, existe um povo que sobreviveu a tudo: a invasões germânicas, ao Sacro Império Romano, ao Reino da Prússia, ao Império Alemão, ao nazismo, à divisão da Alemanha e à reunificação. Eles não fundaram um império, não conquistaram territórios, não têm um estado próprio e raramente aparecem nos livros de história. Eles são os sorábios, e esta é a história de como um povo eslavo sobreviveu no coração da Alemanha por mais de 1400 anos. Os sorábios, ou Sérbia, como eles se chamam, são um povo eslavo ocidental que habita a região conhecida como Lusácia, dividida hoje entre os estados alemães de Saxônia e Brandemburgo. Eles falam duas línguas distintas: o Alto Sorábio, falado principalmente em torno de Bautzen, e o Baixo Sorábio, falado perto de Cottbus. Ambas as línguas pertencem ao grupo eslavo ocidental, sendo parentes próximas do polonês e do tcheco. Mas aqui está o mais impressionante: essas línguas precedem a própria formação da Alemanha como nação. Quando os francos ainda lutavam pelo controle da Europa Ocidental, quando Carlos Magno ainda não havia sido coroado imperador, os sorábios já estavam ali. Por volta do século VI, tribos eslavas migraram para o oeste e se estabeleceram nas terras entre os rios Elba e Oder. Eles encontraram uma região de florestas, pântanos e vales férteis e fizeram dela seu lar. Construíram aldeias fortificadas, desenvolveram agricultura, criaram uma cultura própria com festivais, rituais pagãos que mais tarde se fundiram ao cristianismo e uma identidade que não dependia de reis ou fronteiras políticas. A Lusácia não era um reino unificado, era um mosaico de tribos eslavas com línguas parecidas, tradições compartilhadas e uma conexão profunda com a terra. E então veio a expansão germânica. Durante a Idade Média, os reinos germânicos lançaram o que ficou conhecido como Ostsiedlung, a colonização para o leste. A Lusácia foi incorporada ao Sacro Império Romano Germânico. A terra mudou de dono. Os senhores feudais passaram a ser alemães. As cidades começaram a falar alemão. Mas o povo permaneceu. Os sorábios não foram exterminados, não foram expulsos, eles simplesmente continuaram existindo. Aprenderam a conviver com autoridades estrangeiras, mantiveram sua língua dentro de casa, suas tradições nas aldeias, sua fé nas comunidades locais. Ao longo dos séculos, a Lusácia passou por vários poderes: o Reino da Boêmia, o Eleitorado da Saxônia, o Reino da Prússia. Cada transição política era apenas mais uma camada sobre um povo que já estava ali antes de qualquer um desses nomes existir. Mas a partir do século XIX, algo mudou. Com a formação do Império Alemão em 1871, surgiu uma nova política: a germanização. A ideia era simples: um império forte precisa de um povo unificado, e diferenças étnicas eram vistas como fraquezas. A língua sorábia foi banida das escolas públicas, crianças eram punidas por falar sorábio em sala de aula. Professores alemães foram enviados para a Lusácia com a missão de educar a população local. O uso público do idioma passou a ser desencorajado. Documentos oficiais eram apenas em alemão. Nomes sorábios foram germanizados à força. Mas dentro das casas, nas igrejas menores, nos festivais rurais, a língua continuou viva. Curiosamente, foi justamente nessa época que surgiu o movimento de renascimento cultural sorábio. Intelectuais sorábios fundaram sociedades literárias, publicaram jornais em sorábio, escreveram gramáticas e dicionários. Eles documentaram contos populares, canções tradicionais e costumes que estavam em risco de desaparecer. Eles transformaram a resistência cultural em um projeto consciente de preservação. Um dos nomes mais importantes foi Jan Arnost Smoller, um padre católico que dedicou sua vida a registrar e revitalizar a cultura sorábia. Ele fundou a primeira revista em sorábio e ajudou a criar a Matička Serbska, a sociedade cultural sorábia mais antiga ainda em funcionamento. Mas a pressão da assimilação continuou, e então veio o regime nazista. Durante o Terceiro Reich, os sorábios foram oficialmente classificados como eslavos inferiores. Associações culturais sorábias foram dissolvidas, publicações em sorábio foram proibidas, símbolos identitários foram reprimidos.
Líderes comunitários foram perseguidos. A ideologia nazista via os eslavos como racialmente inferiores aos germânicos, e os sorábios, sendo eslavos dentro da Alemanha, eram um problema a ser eliminado. Muitos sorábios foram forçados a servir no exército alemão. Outros participaram de movimentos de resistência. Outros simplesmente tentaram sobreviver mantendo suas tradições em segredo absoluto. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia sorábios lutando dos dois lados do conflito. Alguns foram recrutados pela Wehrmacht, outros fugiram para a União Soviética e se juntaram ao Exército Vermelho. Famílias foram divididas pela guerra de formas que poucos povos experimentaram. Hitler planejava deportar todos os sorábios para a Sibéria após a vitória na guerra. Documentos nazistas confirmam isso, mas a guerra terminou antes que o plano fosse executado. Quando a guerra acabou, a Lusácia ficou sob controle soviético e posteriormente da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. E aqui, algo inesperado aconteceu. Pela primeira vez na história moderna, os sorábios receberam reconhecimento oficial como minoria étnica. A Alemanha Oriental, seguindo a política soviética de apoio a minorias nacionais, permitiu que a língua sorábia voltasse às escolas, criou instituições culturais sorábias financiadas pelo Estado, publicou jornais, livros e produziu programas de rádio em sorábio. Parecia, finalmente, uma vitória. Mas havia um problema. O reconhecimento vinha com condições. A cultura sorábia foi folclorizada, transformada em apresentações controladas, festivais turísticos e símbolos inofensivos. Qualquer sorábio que expressasse nacionalismo étnico ou criticasse o regime era silenciado. A cultura era permitida, desde que não ameaçasse a ordem política. Ainda assim, para muitos sorábios, foi um período de relativa estabilidade. A língua estava nas escolas, as tradições eram públicas novamente. Mas então veio a reunificação alemã em 1990 e os sorábios enfrentaram uma nova ameaça, a irrelevância econômica. Com a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, a Lusácia perdeu muito de seu apoio institucional. Minas de carvão foram fechadas, indústrias entraram em colapso, milhares de pessoas, incluindo sorábios, migraram para cidades maiores em busca de trabalho. As aldeias sorábias começaram a esvaziar. Hoje restam cerca de 60 mil sorábios. Desses, apenas cerca de 20 mil ainda falam a língua fluentemente. A maioria tem mais de 50 anos. Mas eles não desistiram. Escolas bilíngues continuam operando. Festivais tradicionais ainda atraem milhares de pessoas. O Festival de Zapust, uma celebração de carnaval com máscaras e rituais pagãos adaptados ao cristianismo, é um dos mais impressionantes da Europa Central. Durante o Festival de Páscoa, os sorábios praticam a tradição milenar de decorar ovos com cera de abelha, criando padrões geométricos complexos que simbolizam fertilidade, renovação e proteção. Cada região tem seus próprios padrões, e algumas famílias guardam segredos de técnica há gerações. Em algumas aldeias sorábias ainda se pratica o Ptah Tikwas, o casamento dos pássaros, um ritual de fertilidade celebrado no final de janeiro, onde crianças colocam pratos nas janelas e acordam com doces deixados por pássaros mágicos. São tradições que precedem o cristianismo, que sobreviveram a invasões, guerras, assimilações forçadas e modernização. Os sorábios são a prova viva de que impérios podem dominar territórios, mas não controlam completamente identidades. Eles mostram que um povo pode sobreviver sem um Estado, sem um exército, sem fronteiras próprias. Eles sobreviveram porque nunca dependeram de poder político. Eles sobreviveram porque transmitiram sua cultura de geração em geração, dentro das casas, nas festas, nas canções. Eles sobreviveram porque escolheram não desaparecer. A história costuma lembrar de vencedores, mas às vezes, os verdadeiros sobreviventes são aqueles que aprenderam a existir sem serem vistos. Esse é o povo que sobreviveu ao Império. Este foi Decisões que Mudaram o Mundo. Se você quer conhecer histórias que raramente aparecem nos livros, povos que resistiram, culturas que sobreviveram, decisões que moldaram identidades, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a história não é feita apenas de impérios. É feita também de quem sobrevive a eles. Até a próxima!